Conheça a Rede Conecta. Somos pesquisadores de diversas universidades pelo país, com equipe de coordenação concentrada na Federal Fluminense. Nosso trabalho visa o enfrentamento da desinformação, com ponderação e reflexão embasados no saber científico. Nós queremos ajudar você a se munir de argumentos sólidos e desafiadores. Abriremos um curso de combate à desinformação recheado de conteúdo imprescindível para os dias atuais. Junto à TV 247, você terá aulas gratuitas com professores como Lênio Streck, Joaquim de Carvalho, Guilherme Neri, Tayane de Oliveira e muitos outros. Visite o nosso site e apoie o nosso projeto através do Catarse ou por Pix. Olá a todas e todos, boa noite. Eu estava aqui no Boa Noite 247 agora há pouco, vim correndo para casa, por isso eu atrasei uns minutinhos aqui. Eu só não cheguei no horário porque eu peguei uma manifestação por fora Bolsonaro, então foi por uma boa causa no caminho. Deixa eu apresentar quem está comigo hoje aqui nessa terceira aula do curso de combate à desinformação, promovido e elaborado pela Rede Conecta da Universidade Federal Fluminense, transmitido aqui pela TV 247. Eu estou com a professora Laura Graziella Figueiredo Fernandes Gomes. Ela é professora e pesquisadora da UF, Universidade Federal Fluminense, atua no programa de pós-graduação em Antropologia, coordenadora do Núcleo de Estudos da Modernidade, NEMO, pesquisadora associada do Instituto de Estudos Comparados em Administração Institucional de Conflitos, INEAC e NCT, e do LEMETRO. Quem está comigo hoje aqui na moderação e no debate, na conversa, é o Rodrigo Quinan, que já publicou artigos aqui no 247 sobre desinformação, teorias da conspiração. Ele é mestre e doutorando em comunicação pela UF. Sua pesquisa se dedica a teorias da conspiração, crise epistemológica, ascensão de movimentos fringe, a ascensão do alt-right e ficção seriada televisiva. Vamos lá, a aula de hoje é a vida social da internet. Deixa eu ler o título inteiro. A vida social da internet, da inteligência coletiva à cultura do ódio. Vamos ouvir aqui as reflexões da professora Laura Graziella e depois bater um papo com ela. Vai ser ao vivo, estamos ao vivo. Depois a gente vai trazer perguntas de todo mundo. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, professora Laura. Vamos te ouvir, então. Rodrigo, vou te passar só depois, tá bom? Sim, pode. Legal. Bom, professora, a palavra é sua, então. Estamos aqui. Tá, muito obrigada. Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo certo? Tudo certo. Tá. Então, é uma honra estar aqui fazendo parte desse projeto, junto com os meus colegas, professores, né, que já deram e darão as aulas futuras, né, do programa. Bom, então hoje esse é o meu título. Eu fiz um jogo de palavras, né, porque a vida social, eu vou explicar bem um pouco esse título. Quer dizer, tem a inteligência coletiva do Pierre Levy, que é uma expressão, uma categoria analítica, né, utilizada por ele para abarcar, né, um determinado momento, um determinado projeto da internet, né, que existiu e ainda existe de uma forma latente, né, mas que no momento está um pouco embaraçado por uma série de razões que nós estamos vivendo nesse momento, inclusive de ordem geopolítica. E a outra categoria, eu gostaria de dizer que é uma categoria nativa, ela não é exatamente uma categoria analítica, e não é uma categoria assim, que eu, pessoalmente, utilizo, né? A categoria que eu prefiro utilizar, no meu caso, né, é a cultura da hostilidade. Mas a cultura do ódio, ela é uma categoria nativa, surgida no próprio contexto da internet, né, pelas pessoas que vivem, que experienciam, que têm problemas, enfim, que estão
na rede, né, atuando na rede de várias maneiras, e essa expressão, essa categoria, ela foi ganhando força nos últimos anos, especialmente aqui no Brasil, por uma série de razões que a gente vem acompanhando, que a gente conhece, que a gente vem lutando, né, justamente para entender esse fenômeno como um fenômeno social importante, porque trata-se de um momento importante da própria rede, né? É como que se ela tivesse, digamos, tomado um desvio de rota um pouco diferente das propostas iniciais dela, né? Das propostas justamente dessa época do Pierre Levy, né? Então, o que eu começo dizendo é o seguinte: falar de uma biografia social da internet é falar de muitas coisas ao mesmo tempo, né? Dos muitos sistemas, objetos técnicos que a constituem, né? Da diversidade de relações e experiências que ela propicia em várias direções, das diferentes formas de circulação que ela institui, pelas quais humanos e não humanos circulam e podem ser acessados. Considerando a internet a partir dos anos 90, a partir dos anos de 1990, e sem pretender fazer uma análise exaustiva da rede, que eu não vou fazer história da rede, mas, enfim, eu vou pegar alguns pontos para poder chegar ao meu objetivo final, a minha intenção será mostrar algumas mudanças de sua trajetória, né, nesses 32 anos, tomando como referência inicial as abordagens de Appadurai, Koptoff e Simmel, né? São 3 autores importantes nos quais eu estou me inspirando nesse primeiro momento. O livro do Appadurai, ao qual me refiro, né, e ao qual farei algumas referências nesse momento, é A Vida Social das Coisas, uma coletânea organizada por ele em 1988, e no qual ele faz uma introdução a respeito da questão do valor, da noção de valor, né? E ele, nesse sentido, ele recupera uma discussão também de Simmel, que já era um sociólogo do século XIX, para recolocar essa discussão em outros termos. Então, tomando como referência inicial as abordagens desses autores, para os quais o valor não é exclusivamente propriedades inerentes das coisas, né? Mas também é o julgamento, segundo Simmel, até julgamentos provisórios, podem ser provisórios, que sujeitos fazem sobre elas, as coisas, né? Em diferentes momentos e circunstâncias. Professora, desculpa te interromper, é que a gente está te vendo só pela metade. Quando você abaixa, se você puder baixar um pouquinho a câmera, aí certo. A gente te vê direitinho, mesmo que você leia aí algo embaixo, a gente consegue. Tá certo, tá bom. Perfeito. Então, obrigada. Ficou bom? Ficou. É porque eu ajeitei aqui. Bom, então, a gente tem uma questão que é importante, quer dizer, quando nós falamos de julgamentos em diferentes momentos e circunstâncias, nós estamos pressupondo, né, que essas coisas elas estão em movimento, elas estão circulando na sociedade, né? E o caso, que é a questão que os autores vão colocar, que a circulação ela é uma situação, ela é um mecanismo importante para você entender também o valor das coisas, o valor econômico das coisas. Isso, se a gente leva para a internet, a gente começa a ver um movimento diferente que ela foi tomando ao longo dos anos, né? Ao longo desses mais ou menos 32 anos que eu tomei aqui como referência, né? E é disso que eu vou falar um pouco rapidamente, e para eu dar prosseguimento a esse argumento, quer dizer, o que aconteceu, quer dizer, por que ela tem um determinado pressuposto inicial, uma determinada premissa, né? E por que a partir de um determinado momento ela vai se afastando dessa premissa e ela vai meio que assumindo um ponto de vista até contrário a essa premissa.
E nós hoje estamos vivendo esse momento radical em que ela assume peremptoriamente, né, a rede como um todo, a rede da qual a gente agora eu descobri que eu estou numa intranet, não estou exatamente na internet, mas enfim, por conta dessas sanções todas, né, que as Big Tech fizeram com relação à internet do outro lado do mundo, então eu não estou numa internet mais, eu estou numa intranet. Então, quer dizer, a gente está vivendo uma situação tanto quanto complicada do ponto de vista dessas premissas originais. E quais eram essas premissas originais? Então, eu vou falar muito rapidamente sobre as origens, né, da internet, para falar das marcas de origem da internet, né, que eu acho que é interessante. Eu vou retroceder rapidamente ao tempo anterior a 1990, quando ela é uma tecnologia associada à guerra, tá? E ela é usada para ser compartilhada, né, para se compartilhar informações militares, né? Num determinado momento, ela é compartilhada para universidades, especialmente nos Estados Unidos, também para compartilhar, dessa vez, informações científicas, e é o momento que tem a ARPANET, que ainda não é a internet, e num terceiro momento, quando entra em cena o laboratório lá na Europa, e um dos seus pesquisadores, o Tim Berners-Lee, decide ampliar a ARPANET, criando um outro protocolo de indexação e publicação para tornar este compartilhamento e essa circulação de informações e conhecimento mais acessível e universal. Então, é esse processo que nos leva a 1990, o momento em que se cria, né, a web, tal como nós conhecemos ainda hoje. Quer dizer, nós ainda estamos, né, de uma certa forma, entrando na web 4.0, mas o princípio, né, da questão do hipertexto permanece, né? Quer dizer, houve um desenvolvimento tecnológico nesse sentido, mas tudo é baseado nesse princípio do Tim Berners-Lee, né? E aí o que eu acho interessante é que essas marcas de origem, elas aparecem já no primeiro momento, né? Uma certa... vou citar até aqui um pouco o próprio Deleuze e o Guattari, né? Ela aparece como uma máquina de guerra, já com uma possibilidade de voltada para fora, né? A questão da exterioridade, né, da rede, quer dizer, ela é impulsionada para fora, e isso tem digamos, uma repercussão também, tem uma questão importante que tem a ver com o processo de desterritorialização, né? Quer dizer, eu acho que essas marcas vão permanecer na internet, por isso que ela se torna efetivamente uma tecnologia problemática, né? Problemática no sentido de complexa, híbrida, e ao mesmo tempo é difícil de você querer manejar, por exemplo, como a mídia tradicional, né? Quer dizer, é exatamente isso que eu acabei de falar para você. Ou ela está, digamos assim, inteira, né? Todo mundo conectado, ainda mais nesse formato da Web 2.0, ou ela não está, quer dizer, ela virou, então, uma coisa pequena, uma intranet, né? Então, é uma questão meio complexa, né? Quer dizer, a gente não está vivendo, eu quero dizer o seguinte, no momento atual, a gente não está vivendo uma internet, a gente está vivendo numa coisa que está restrita, por várias razões, ela está restrita. Bom, então, esse momento vai dar origem, esse início, né? Quer dizer, que vai ser levado adiante através da web, que vai expandir cada vez mais essas propriedades, digamos assim, essas propriedades inerentes, né? E o que vai também repercutir nos processos todos de circulação das coisas, das informações, dos sujeitos, etc, etc. Então, a internet, realmente, nesse momento, a partir da web, ela ganha realmente um contorno
extremamente, não em termos de tamanho necessariamente, mas da complexidade da forma como ela vai ser configurada, como ela vai ser, enfim, as formas que essa circulação terá, né? E aí é interessante porque quando você percebe, né, quando, por exemplo, o Pierre Levy escreve o livro dele, A Inteligência Coletiva, e ele vai falar do hipertexto, e ele vai explicar, né, por que o hipertexto foi um momento fundamental para a internet, ele vai justamente reiterar algumas daquelas marcas de origem que estavam já presentes no primeiro momento, quando era uma redezinha militar, né, de troca de informações, depois foi uma rede acadêmica de algumas universidades, enfim. Então, ele vai explicar exatamente os princípios do hipertexto e como que, novamente, se reforça não a questão necessariamente da guerra, né? A questão da guerra vai ficar, inclusive, um pouco de fora dessa história, mas ele vai reafirmar as outras marcas, né, que são importantes. O princípio da heterogeneidade, né? O que o hipertexto faz? Ele é um documento indexado, é um documento linkado, né, que tem vários links, né? A ideia do hipertexto é uma ideia de um documento que é digital, o hipertexto digital, né? E o que é interessante, que eu gostaria de fazer um parênteses, é que a ideia do hipertexto ela não aparece apenas na tecnologia digital, né? A intertextualidade e outras formas de remissão são formas também de hipertexto, desculpa. E nós temos, inclusive, digamos, na parte, né, quer dizer, na cultura impressa, né, formas de hipertextos, né, dicionários, enciclopédias, né, porque você pode, de qualquer parte, você pode fazer um movimento de fazer relações, estabelecer relações, quer dizer, então, essa questão é muito importante para a gente não pensar também que o hipertexto foi uma invenção só da internet, não é, tem já toda uma história longa, inclusive, muito interessante para ser descoberta a esse respeito. Mas, de qualquer maneira, o hipertexto no contexto digital, ele vai maximizar, potencializar exatamente essa outra ideia que perpassa toda a internet, que é o fato dela ser uma potência extrínseca, quer dizer, ela está sempre para fora, né? Ela é aberta, é uma estrutura aberta, ela é para fora, ela não é para ficar trancada dentro, né? Ela tem esse princípio de estar aberta sempre para fora. Então, esse princípio da heterogeneidade, que marca, né, fundamentalmente os hipertextos, tal como a gente conheceu desde o início, né? São vários documentos diferentes que passam a estar linkados, né, com formatos diferentes, imagem, vídeo, foto, software, enfim. Essa heterogeneidade é o que ele vai chamar também de princípio da multiplicidade, quer dizer, um ponto na rede, ela pode apresentar a diversidade da própria rede, né? Então, tem sempre essa questão de você não ter um centro, de você não estar, né, numa situação em que você vai ter uma fronteira delimitada, quer dizer, você pode estar, como ele vai dizer, não tem centro, né? A internet ela não tem centro, não existe um centro. Esse princípio da exterioridade, o hipertexto como um documento aberto, mais uma vez, e a recepção também para a recepção, né, do outro, né, fazendo parte de uma cultura aberta que pode ser, e aí entra a questão da colaboração, do compartilhamento, aí vem toda a discussão que surge nesse momento, a partir de 1990, que é o compartilhamento, a coautoria, as formas de trabalho que você pode estabelecer à distância, né, em que você pode produzir um documento coletivo, ou seja, todas essas formas de colaboração e de produção, né, colaborativa que a internet vai, de uma certa maneira, colocar em prática nesse período.
Daí ele falar da inteligência coletiva, né? Você já tem uma série de documentos que já circulavam e que tinham essa ideia, essa noção, essa crença e esse princípio ético também, que isso é muito importante, né? Um princípio ético de que tudo deveria ser compartilhado, tudo deveria ser acessível para todos, de qualquer lugar, de qualquer ponto da rede, né? Tem o princípio da topologia, que ele vai falar também, que são os formatos, né? As formas de hierarquização desses documentos, como é que eles vão se apresentando na estrutura. Quer dizer, hoje em dia a gente vê isso muito claramente na forma como os sites são arquitetura, né? A arquitetura dos sites, da questão da navegabilidade e como que você estabelece essas relações, esses links que são necessários, né, entre um documento e outro, né, em lugares diferentes, em bancos de dados diferentes, como é que eles vão se linkar a partir de uma arquitetura que pode ser estabelecida, programada, enfim, tem várias formas de você pensar isso, e a internet oferece, inclusive, muitas informações a respeito dessas arquiteturas de rede, né, como eles chamam hoje em dia. E o princípio da mobilidade do centro, né, como ele diz, quer dizer, reforçando, né, não possui centro, e tem uma questão muito importante, que é o centro, o fato de não possuir centro, leva à questão da proximidade, né? Quer dizer, como é que nós fazemos as nossas buscas hoje na internet? Quer dizer, quando nós não temos o endereço, né, daquilo que a gente quer, para onde a gente quer ir, e começamos a fazer as nossas buscas nos navegadores, e nos motores de busca, né, a gente começa a procurar por palavras que possam ter algum tipo de proximidade, né, associação. As associações são extremamente importantes, né? Um bom buscador de informações na rede, ele tem que meio que não só entender esse processo todo, né, pelo menos de uma forma, não precisa ser uma forma profunda como de um engenheiro, mas a ideia mesmo dessas relações, como é que elas se operam, para poder fazer exatamente as buscas da forma como você deseja e encontrar aquilo que você busca, né? Quer dizer, que a questão toda está tudo na internet, mas você tem que saber buscar e buscar de uma forma que você possa filtrar, inclusive, ir filtrando aquilo que não é desejável, aquilo que você não quer ter, o que você não interessa, né? O pesquisador, por exemplo, né? Você vai separar aquilo que serve para o teu propósito daquilo que não serve para o seu propósito, né? Então, a gente, inclusive, uma questão interessante é que nós educamos os buscadores, né? Não são os buscadores que nos educam ou nos impõem apenas, né? Nós educamos os buscadores. Quanto mais buscas eu faço, quanto mais instruções eu dou ao buscador, né, mais ele está aprendendo com essas instruções que eu estou dando. Então, eu não vivo somente sob a ordem ou a guarda dos algoritmos que foram concebidos pelas empresas, né? Mas eu também produzo instruções que podem ser transformadas em algoritmos, né? E o próprio buscador vai gravar a minha frase de busca, e essa frase de busca que eu criei num determinado momento, porque eu estava procurando determinada questão, determinada informação, e fui estabelecendo essas proximidades e essas associações, ele vai gravar isso, ele vai salvar isso, e provavelmente um outro usuário do outro ponto da rede, em algum lugar, pode também se aproveitar dessa instrução, digamos, que eu dei, né? Porque ele vai gravar e vai apresentar essa instrução como uma, digamos assim, o Google faz muito isso, como uma sugestão para você poder fazer a busca, né? Então, por exemplo, outro dia estava fazendo um exercício, né? Um exercício em que eu comecei com a palavra
cachorro. Né? Cachorro, coloquei lá, então veio uma montanha de informações sobre cachorro, fotografia, imagem, tudo quanto é tipo, uma série de coisas. Aí depois eu cuidar de cachorro, como cuidar de cachorro, né? Botei uma frase assim, como cuidar de cachorro. Aí veio também zilhões de coisas, aí eu comecei a ver que as informações começavam a se diferenciarem, né, em torno da palavra cuidado, né, e cachorro. Então, já havia uma série de relações que me levavam, então eu podia fazer dali, se eu tivesse mais interessada nesse assunto, né, eu poderia fazer um filtro, né, chegar a situações muito interessantes. Mas aí eu não liguei para isso, aí eu fiz assim, cachorros pretos. Eu fiz isso porque eu tenho um labrador preto. Então, aí eu comecei a ver que tinha muitas informações sobre cachorros pretos, né, as raças, etc, etc, etc. E aí, num determinado momento, começou a aparecer informações interessantes. Por que cachorros pretos são mais abandonados? Por que em determinados lugares os cachorros pretos são sacrificados? Por que os cachorros pretos... E aí eu comecei a ver, gente, isso é um achado, quer dizer, a internet, quer dizer, eu não sou interessada em cachorro, estudar cachorro, não sou interessada, não sou veterinária, mas eu comecei a ver que eu estava diante de um conjunto de informações que, se eu continuasse, eu poderia encontrar, no caso de eu ser uma pesquisadora, né, de assuntos relacionados a animais, a não humanos, né, animais, eu poderia pensar assim, gente, eu tenho aí um material para fazer uma investigação, se não existe alguma coisa a respeito desse assunto, né, eu tenho um material interessante para fazer uma investigação. Então, as buscas na internet, né, se a gente pensar nesses princípios que estão já na origem e principalmente na questão do hipertexto, elas são assim, elas abrem um campo de possibilidades para a pesquisa científica, para o conhecimento, que é uma coisa assim enorme, quer dizer, chega a ser até uma coisa assim, gente, a gente não explorou ainda, especialmente na área de ciências humanas, eu acho que nós ainda não exploramos assim 10% daquilo que a gente pode fazer enquanto pesquisadores dessas áreas na internet, né? Tal é a nossa ainda, tem uma certa resistência, etc, etc. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, que nesse momento, com esse simples hipertexto, não sei se as pessoas aqui, como é que, mais ou menos a idade que as pessoas, a faixa etária das pessoas que estão assistindo, mas eu, nos anos 90, eu já era uma usuária da internet, durante a década de 90, eu já estava bastante ativa na internet, e quando apareceu a web, era uma página comum, né? Era quase que um Word cheio daqueles links azuis, aquela coisa toda, quer dizer, era uma coisa bem, que a gente chamaria hoje, bem primária, do ponto de vista da diagramação, todo mundo, de uma certa maneira, a gente aprendeu a fazer o HTML, naquele caderno de notas da Microsoft, ou mesmo no próprio Word, ou seja, era algo que a gente até podia fazer e postar na internet, porque ainda não tinha os lugares para você postava, enfim, era possível você fazer postagens mais nesse sentido, né? Os portais ainda te permitiam isso, né? De você fazer uma série de postagens de documentos seus, os blogs, o início dos blogs, etc, etc. Bom, então eu acho que nesse momento de celebração, que eu falo da celebração, a celebração da internet, vem exatamente com toda essa discussão que o hipertexto, né, por conta da web, né, do hipertexto,
passa a ser feita, né? E eu acho que a figura do Pierre Levy ela é extremamente importante, porque ele vai discutir muito isso, né? Vai falar dessa categoria, mas eu acho que existem outros autores que também vão reforçar muito esse momento de celebração, né? E aí eu acho interessante falar de dois autores que, pelo menos para mim, são extremamente importantes, né? Um é o Reingold, né? Que vai falar também de um outro aspecto desse momento auspicioso, né? Desse momento promissor da internet, que é aquele livro dele, famoso, conhecido, A Comunidade Virtual, que, aliás, está disponível na internet, em HTML, é só lá chegar, baixar todos os capítulos e ler. É um livro que foi escrito em 1993, né? Mas é um livro que também tem essa perspectiva muito otimista, muito celebratória e muito auspiciosa de que era realmente o caminho, né, que nós tínhamos e tal, importante para estabelecer, alargar aquilo, né, que os contatos, as relações humanas e tudo mais, as fronteiras, né, das relações humanas e tudo mais. Mas o que ele chama atenção, que eu gostaria de chamar a atenção aqui, é a questão da ideia de comunidade, como ele trabalha a noção de comunidade, como ele traz a noção de comunidade para a internet nesse momento. É diferente, por exemplo, do Castells, que já vai falar de sociedade, né? Então já estamos em outro momento, é diferente, né? O Reingold vai falar de comunidade, então ele vai destacar esse aspecto pessoal, íntimo, já vai chamar atenção para isso, né? Para o lado de como que a internet ela pode ser amigável, no sentido de você descobrir pessoas que estão do outro lado, que você não conhece, mas que você vai ter uma relação pessoal, íntima, no sentido de você poder trocar confidências, né? Existe um período da internet, e eu me lembro muito disso, que é um período muito epistolar. Todo mundo escrevia coisas, né? E mandava mensagens. O e-mail eram uns e-mails gigantescos, né? De praticamente cartas e tudo mais. Quer dizer, a gente tinha essa talvez pelo fato dela ser mais escrita do que audiovisual, como é hoje. Então, você tinha um fervor de você entrar em contato com o outro, estabelecer relações de confiança, estabelecer relações de afeto, né? De hospitalidade, né? De acolhimento, né? Então, isso era algo muito importante nessa ideia que o próprio Reingold fala muito. E eu me lembro, por exemplo, do Orkut, que havia uma comunidade no Orkut que era dedicada à cybercultura e que se discutia muito o Reingold, né? Basicamente, as pessoas estavam ali reunidas em torno do livro do Reingold, pelo menos a época em que eu frequentei bastante essa comunidade, e era chamada de comunidade, e no Orkut existiam comunidades, não existiam grupos, isso é uma questão interessante, né? A mudança de termo, né? E as pessoas se reuniam naquela comunidade para discutir o próprio Reingold. Exatamente era isso, né? Quer dizer, todo mundo ajudava todo mundo explicava, né? Porque tinham pessoas que tinham certas dificuldades, até em função das áreas, né, de competência, e havia pessoas de comunicação, enfim, tinha toda uma troca ali de conceitos e de questões, ou seja, se estudava em grupo um livro que era considerado um livro importante para aquele momento, para quem estava vivendo, né, quem estava tendo a experiência de estar na internet, né, e que era considerado uma coisa fundamental e que tinha um valor incalculável, ou seja, aí volta a questão do valor, né, da importância, da valorização de quem estava. E geralmente eram pessoas que estavam, enfim, tem a questão da universidade, tem a questão da própria atividade das pessoas que frequentavam naquele momento, enfim, que determinavam muito um certo tipo de orientação e de pressupostos, né, de relações, interfaces, ou enfim,
entre pessoas, né, mediadas e tudo mais, mas, de qualquer maneira, ela tinha um sentido extremamente afetuoso, né, fundado na confiança e no acolhimento. Bom, o Ringgold é um autor importante exatamente por representar, a meu ver, a minha leitura dele, quer dizer, desse livro fundamentalmente, esse momento de celebração, né, e de um otimismo muito grande em relação à internet. Né? A internet, sim, é o lugar onde você pode fazer amizades sólidas e as pessoas podem eventualmente se conhecer presencialmente. Muita gente se conheceu presencialmente. Né? Eu me lembro do Orkut, que as pessoas faziam os orcontros, né? E eram os momentos em que era um momento em que a gente marcava todas as maratonas de série, marcava todas as maratonas dos nossos fansites, respectivos fansites, né, e tudo mais. Ou seja, então, as redes sociais, naquele momento, elas estavam num processo contrário à cultura da hostilidade, à cultura da afinidade. Né? Então, era muito interessante. Quem viveu isso, né, sabe do que eu estou falando um pouco. O outro autor, para a gente poder caminhar mais rápido, e já que eu não tenho muito, quer dizer, senão o tempo passa rápido, é uma autora, uma autora que eu prezo muito, é uma autora que está em franca atividade, que é Sherry Turkle. Eu não sei por que nenhum livro dela foi traduzido em português, não me perguntem por quê. Quer dizer, tem um livro dela que foi traduzido em português, mas português de Portugal. Então não é um português, não é uma edição brasileira. E é muito raro aqui, você não vai encontrar esse livro fácil em português. Mas ela vai ter um livro muito importante chamado Life on the Screen, Identity in the Age of the Internet, quer dizer, a vida no ecrã, né, identidade na era da internet. Esse livro, ela vai já falar de algo que eu acho muito interessante, que é a discussão sobre a questão do indivíduo, do aspecto individual, né, da participação individual. Né? Ela é uma pessoa que ela tem uma formação em ciências sociais, mas ela também tem uma relação forte com a psicanálise, né? E não só Freud como Lacan, e ela vai discutir essa questão do self. Ela é, hoje em dia, vou até falar interessante, né, que eu estava vendo a ficha dela com mais atenção, ela é do MIT, né, onde também é fundadora e diretora do Instituto de Tecnologia e Self, Institute of Technology and Self. Ou seja, então ela inaugurou uma perspectiva psicológica que renderia muitos frutos em função de suas abordagens sobre os vínculos e as relações sociais na rede. Vínculos e engajamentos. Né? Isso está escrito, inclusive, na Wikipedia. Então, ela vai usar uma experiência pessoal dela, e eu me identifico muito com a forma dela trabalhar, como usuária, para fazer suas observações na rede, sobre as dificuldades de se manter a integridade do self na rede. Então, ela vai começar a dizer que a dimensão psicológica do sujeito, na forma como ela foi institucionalizada na vida offline, através das diferentes agências e instituições sociais que nós conhecemos, ela sofre alterações na internet. E isso é um dado importante a ser debatido. Né? E ela chama muita atenção, que eu acho interessante na pesquisa dela, tem vários livros, e depois, quem quiser, eu posso falar mais um pouco sobre ela. Ela chama atenção para o estatuto da conversa na rede e para as possibilidades de que os usuários não se apresentam tão convergentes assim nas suas identidades pessoais, né? Mas muitas vezes divergentes.
Segundo ela, a tecnologia não permite que as pessoas mantenham a mesma integridade na rede que conseguem manter na vida offline, até em função das instituições sociais que aqui do lado de fora né, enquadram, né? Então, a questão, como ela chama atenção, né, nesse ponto a gente pode pensar no próprio Goffman, que é um outro autor interessante para a gente pensar essas questões, é como se essas pessoas não conseguissem manter no online a fachada, né? É como se em determinados momentos a fachada, os bastidores, a questão do encaixe sofresse alguns comprometimentos, né? Quer dizer, tudo que a gente consegue fazer no offline, que a gente tem um controle maior da nossa performance, da nossa apresentação de si, a gente aprende isso, a gente é socializado nesse sentido, de diferentes maneiras, né? Os contextos, né? A gente aprende essa questão do encaixe é muito importante, a questão de você separar, de você manter essa fachada sob controle, né? O bastidor ele tem que ser bem, né? Bem amarrado, né? Bem preso. Isso não, a tecnologia do online, ela percebe, ela faz uma série de pesquisas, né? Ela discute, ela vai na psicologia, enfim, tem toda uma literatura que ela mobiliza. E ela diz, olha, não é possível, né? E esse é uma outra marca de origem que, então, ela, quer dizer, voltando à questão das marcas de origem, então ela apresenta, olha, há alguma coisa que realmente a tecnologia, ela produz efetivamente não é uma desestabilização, mas ela não, esse sujeito, esse sujeito que se realiza na rede não é exatamente o mesmo sujeito que se realiza no offline. Tem algumas disparidades, e isso, evidentemente, de acordo com determinadas situações, pode produzir uma série de efeitos não muito positivos. E a gente tem visto muito isso, principalmente no caso de uma sociedade como a nossa, no caso da sociedade brasileira, em que você tem um problema de letramento básico anterior ao letramento digital. Quer dizer, você não vem de uma sociedade letrada, escolarizada, socializada, né, dentro de determinadas dinâmicas de relações sociais, quer dizer, você não tem uma socialização estável na sociedade, né? A desigualdade social é de tal ordem que, quando você chega na rede, e aí a acessibilidade tornou isso possível, acessibilidade em termos de consumo econômico, você pode, essas formas de socialização e de socialidades, né, que já lá fora já são complicadas por uma série de razões históricas, inclusive, elas podem se tornar muito mais complicadas aqui dentro da rede, né? Então, isso, no caso brasileiro, em outros casos também, talvez seja uma questão que a gente deve considerar quando a gente toma a nossa situação mais concreta, mais imediata, né, do nosso meio, né, está tão contagiado, contaminado por essa cultura da hostilidade, né? Então, ou essa cultura do ódio, como as pessoas falam. Bom, eu estou dizendo isso porque ela foi uma pessoa que discutiu muito isso, ela começa a fazer uma série de trabalhos e ela fala, né, do trabalho dela, como que essa discussão é importante, até mesmo do ponto de vista de você poder pensar melhor, do ponto de vista da educação, o que se pode fazer para dirimir essas situações, não para você mudar as pessoas, mas para você poder encontrar os meios de a gente fazer esses ajustes, né, que torne, né, essa experiência na internet sempre positiva. Bom, saindo dessa discussão, eu já entro um pouco já na terceira parte da minha fala, né, já caminhando para o final,
que é exatamente o fim da celebração. Quer dizer, você sai de uma fase em que tem todas essas possibilidades, né? As pesquisas todas, muito eu usaria o termo auspicioso sobre a internet, né? Muitas ideias interessantes, muitas questões aparecendo. Quem chegou a frequentar um pouco mais o Orkut se lembra, né, dessas comunidades em que se discutiam coisas realmente importantes a respeito da própria rede, e em relação a determinadas áreas, inclusive, nós tivemos uma comunidade de antropologia extremamente importante na rede, né, que foi criada por uma colega nossa, né, que faz parte também, é professora da universidade, professora Tânia Freitas, da UFRN, e ela foi administradora dessa comunidade, e eu me lembro que era uma comunidade que se discutia bastante todas essas questões que estavam acontecendo na rede, que todas essas possibilidades, né, que a gente está vendo aqui com esses autores e livros e tudo mais. Quer dizer, então, eu acho que esse momento foi vivido com muita intensidade por muitos pesquisadores, né, que eu conheço, que hoje trabalham com esses temas e de uma certa forma, vivem um pouco uma espécie de decepção, né, com algumas coisas que acontecem. Bom, indo para o terceiro item, então, que seria o fim da celebração, quando é que a gente começa a perceber o final dessa celebração, o ocaso dessa celebração? Aí tem uma questão que é importante. Eu acho que tem um... Eu incluí a palavra marketing, mas eu queria colocar o que né, quer dizer, como é que o marketing, ele, ao entrar na rede, né, por uma série de razões, que afinal de contas ele tinha que entrar também, né? Mas o que provoca, né? Porque é uma situação que não é uma questão de você colocar a culpa no marketing nem no mercado, né? Mas é a forma como a participação, né, nesse fluxo de circulação de informações, de conhecimento, de troca de conhecimento, quer dizer, o que acontece quando a internet começa a ser, de fato, colonizada, né, por uma outra lógica, né, por uma lógica que está interessada em outras coisas, que não está interessada mais na inteligência coletiva, né? Pelo menos ela não vai investir o seu capital na inteligência coletiva, né? Então, eu coloquei aqui o fim da celebração, o marketing, 2001 a 2013. E essas datas, elas são bem emblemáticas para mim, tá? Não sei se para vocês são, mas eu acho que as pessoas entenderão. 2001 tem a explosão das Torres Gêmeas, né? E a despeito de todas as teorias da conspiração que existem, né, o fato é que esse acontecimento ele tem uma repercussão muito grande na rede, né? Quer dizer, começa a acontecer... não é que as pessoas achem que a internet tenha tido alguma coisa a ver com isso, mas acho que o fato até de você acompanhar ao vivo e a cores, né, aquele impacto, né, como também acompanhou através da televisão e tudo mais, as imagens, e começa a ver uma repercussão muito grande da questão política mesmo, né? Eu acho que isso tem uma repercussão. Então, seja como for, nos anos subsequentes, quando começa uma guerra, pouco tempo depois tem uma guerra, né, que vai acontecer por causa da explosão, né? Mas, enfim, esse período a gente já começa a observar uma maior aproximação entre o online e o offline, em termos especialmente de consumo, né? A gente tem a questão do neoliberalismo, tem a questão da globalização, que já vinha, né? E aí tem uma série de questões já. E aí você começa a ver que essa questão do consumo começa a ser
muito estar cada vez mais presente. Até então, o consumo relacionado a muitas categorias de bens materiais continuava a ser uma atividade majoritariamente offline. Eu sei porque eu trabalhei muito com consumo, né? Pesquisa de consumo, fazendo pesquisa de campo, então a gente fazia muito trabalho em shopping center, varejo, empresa, quer dizer, então era o offline que predominava naquele momento. Os anos de 1990 e mesmo a primeira década do século XXI se caracterizaram pela ampliação da sociedade de consumo, especialmente no Brasil. Não tanto em outros lugares, mas no Brasil especialmente. E aí tem a ver com nossas questões aqui políticas, né? E isso representou um crescimento grande em termos dos espaços de consumo offline, por exemplo, né? Isso nos anos 90 ainda é muito forte, né? O aumento surpreendente da quantidade de shopping centers, supermercados, áreas reservadas ao comércio varejista em bairros nobres, né? São Paulo, Rio de Janeiro, principalmente. Toda a zona sul do Rio de Janeiro foi aquela orla ali, Ipanema, Leblon, todas aquelas lojas todas de grife, tudo aquilo foi, né? Era uma festa, né, do consumo, aquela coisa toda. Entretanto, com o maior desenvolvimento tecnológico, e aí a gente tem alguns desenvolvimentos não só de hardware, mas também de software, né? Por conta do próprio desenvolvimento de hardware, né? Você começa a ter um crescimento também, o surgimento de ambientes digitais nos quais o consumo passa a ter uma importância, facilitando o acesso online a coisas até então relativamente inacessíveis, tais como o maior acesso às TVs a cabo, internet a cabo, os vários serviços de mídia que começam a crescer por conta dessas TV, da televisão a cabo que cresce nesse momento. E aí a internet vai ser muito interessante, que vai ser exatamente o momento em que eu começo a me interessar por pesquisar a internet, é porque ela vai sediar, por exemplo, os grupos de discussão e as comunidades de discussão de todo esse material, né, que estava passando nas TVs a cabo. A gente estava no boom das séries de televisão norte-americanas no Brasil, né? Sex and the City, CSI, uma série de conjunto de séries, né? Depois veio Lost, enfim, várias séries que estavam assim, House, enfim, várias séries, e as comunidades de fãs se reuniam todas na internet, grupos de discussão do Yahoo, grupos de discussão no Orkut, quando o Orkut ressurge, né? E tal, quer dizer, então você tem a internet sendo usada como o lugar onde você vai discutir, né, as audiências, quer dizer, toda uma nova audiência, né, há uma mudança da audiência televisiva no Brasil, né, ela se desloca para a internet, sai das revistas, né, muita gente deixa de assistir novela nesse momento, há uma mudança, inclusive, com relação às audiências mesmo, relacionadas à questão da telenovela e das séries, né? Há uma divisão, seja por faixa etária, por interesses diferentes, enfim, até mesmo uma questão de capital cultural, né? E que as pessoas acham muito mais interessante ver um House do que assistir aquela novela das 8, previsível, sentimental, chata e tudo mais. Então, quer dizer, tem toda uma série de critérios, né? E as pesquisas eram muito interessantes, mostrando, né? Se fez pesquisa por gênero, se fez pesquisa por faixa etária, por formação, né? Universitária, ensino, escolaridade, quer dizer, isso era um dado importante também, atividade profissional, enfim, a gente fez muito trabalho mexendo com essas informações todas. E a internet era um lugar de referência exatamente porque era onde você encontrava as pessoas que estavam assistindo e por que elas estavam assistindo e o que elas escreviam, né? A questão das conversas, como
a Sherry Turkle fala, né? A gente eu acompanhava todas essas conversas e, obviamente, também participava com muito gosto, né? Fazia uma observação participante e discutia tudo também, tinha também as minhas séries que eu acompanhava e tudo mais, e aí eu aproveitava e fazia a minha pesquisa. Bom, então, nesse momento, percebe-se claramente que, junto com então, você tem um desvio grande, né, da audiência televisiva que vai para a internet, né, para poder discutir uma outra linguagem televisual que não tinha nada a ver com a linguagem televisual nativa que até então tinha sido hegemônica no Brasil. Então, você já tem uma questão aí que eu acho que é interessante também se discutir, né, que é esse apelo vindo de fora, né, especialmente da TV a cabo, que era o veículo dessas séries, e que atrai esse contingente de pessoas. Por outro lado, essas TVs a cabo ainda tinham muitos problemas. Por exemplo, as séries que passavam aqui no Brasil passavam sempre atrasadas, né? As temporadas eram atrasadas, enquanto que a temporada nos Estados Unidos, quer dizer, as temporadas nos Estados Unidos estavam sempre à frente. E aí, evidentemente, por uma questão de faixa etária, por uma questão de uma série de dados interessantes, as pessoas não estavam a fim de esperar, né, as séries chegarem na televisão a cabo, aqui no Brasil, serem legendadas ou serem dubladas para assistirem, né, 1 ano, 2 anos depois. Então, obviamente, começou todo mundo a baixar os torrents todos na internet, todo mundo aprendeu a baixar torrent, todo mundo aprendeu a fazer legenda, todo mundo fazia, e aí essa questão da colaboração foi muito importante ainda nesse momento, porque todo mundo fazia, compartilhava tudo, e todo mundo sabia que era uma prática ilegal, né? Então, e é claro que isso chama a atenção das empresas de comunicação. Né? As empresas de comunicação, elas sabem que está ocorrendo isso. Ao mesmo tempo, elas tiram... É uma situação muito ambígua, né, que aparece, porque, por outro lado, esse tipo de público que fazia esse tipo de procedimento, que era ilícito, ilegal, era um público que interessava muito a essas empresas, porque ajudava as empresas, né, a discutirem, a desenvolverem aquele produto melhor, né? Se discutia muito a trajetória do personagem, as fanfics todas que eram publicadas na rede, você tinha sites de fanfic, ou seja, então isso foi algo que era algo que interessava os próprios produtores. Mas, ao mesmo tempo, tinha essa questão legal que ameaçava os direitos autorais, a propriedade intelectual, né, dessas redes e dessas empresas todas. Então, houve momentos assim de muita tensão, né? Eu me lembro um dia quando o site do Lost, né, do principal, da principal página do Lost caiu, a Polícia Federal invadiu e as pessoas foram presas e tudo mais, e aí o controle que passou a ser feito, né, inclusive no Orkut, ninguém podia publicar postar o link do lugar onde se pegava o torrent, né, tudo isso passou a ser feito, continua sendo feito, mas de uma forma bastante escondida mesmo, né? Então ninguém... Mas, enfim, essa questão toda vai criar uma situação que, obviamente, vai chamar a atenção dessas empresas. E essas empresas começam, então, a entrar no sentido de controlar esse tipo de ilegalidade, vamos falar assim, né? De ilegalidade, que seriam essas práticas que, de uma certa forma, prejudicavam, né? Especialmente as empresas de televisão, os canais brasileiros aqui, os representantes dos canais brasileiros, porque todo mundo assistia tudo com antecedência. O que não significava
que a gente não assistisse também no canal brasileiro. Isso aqui as pessoas não entendiam, que as pessoas assistiam sempre. Mas, de qualquer maneira, houve uma série de problemas em relação a isso. Então, eu acho assim, a chegada das redes sociais, elas vão acentuar mais essa possibilidade, né? Essa possibilidade de troca de informações a respeito desse tipo de consumo, especialmente consumo de mídia, né? A gente está falando aqui de consumo de mídia, que passa a ser muito importante no momento que a internet no Brasil ela ainda é bastante frágil do ponto de vista da sua infraestrutura, né? A televisão, né, ainda com a hegemonia da TV Globo, ela não oferece maiores diversidades, né? Quer dizer, ainda está um momento ainda de intermediário, né, de mudança. Você tem novela, você tem algumas minisséries, você tem, mas enfim, é o mais do mesmo, né, nesse sentido. Então as redes vão acompanhando, né, elas vão servir para reunir esse tipo de pessoa, esse tipo de público, né, que vai, enfim, contribuir cada vez mais para que essas mídias, esses produtos, esses bens culturais da cultura americana cheguem mais rápido no Brasil e no sentido de também fazer um movimento de marketing, né, um marketing, como é que a gente pode chamar, o marketing do consumidor, né, crescendo, né, quer dizer, crescendo essa propaganda, né, que vai aumentar cada vez mais essas audiências. E o que acontece é o que a gente tem hoje, né? Nós hoje temos um tipo de opção que a gente não tinha 20 anos atrás, em termos de televisão, de canal. 10 anos atrás a gente não tinha essas possibilidades que a gente tem hoje. Mas o que eu acho interessante para a gente caminhar é o seguinte: você tem entre 2001 e 2013, bom, 2001 o que eu coloquei foi a explosão das Torres Gêmeas e o impacto que isso vai provocar, inclusive em termos de um certo controle político e o controle também desses procedimentos considerados ilegais e tal. Mas, enfim, a coexistência ainda é relativamente pacífica nas redes, né? As pessoas estão interessadas em entender tudo o que está acontecendo. Digamos que a versão oficial dos fatos ela é ainda, né, aceita, né, como uma versão, digamos, real dos fatos, né, porque você também, as redes estão aparecendo nesse momento. E aí eu fiz uma lista aqui, né, do que vai acontecer nesse período. Então você tem 2004 tem Orkut, que vai até 2014. São 10 anos e chegou a ter 29 milhões de usuários brasileiros, né? Concentrar só de usuários brasileiros 29 milhões. Isso, para a época, eu acho que era um número bastante razoável. Em 2004 tem o Flickr. Flickr é uma rede de fotografia, de imagem, né, que é importante para fotógrafo, etc, etc. Você tem o Facebook em 2004, você tem o YouTube em 2005, você tem o Reddit em 2005, que não tem um portal brasileiro, mas muita gente no Brasil usa o Reddit. Você tem o Twitter, você tem em 2006, tem o Tumblr em 2007, tem o Instagram em 2010 e tem o Pinterest em 2010. Então, só entre 2001 até a data limite que eu coloquei de 2013, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, quase 10 redes grandes, redes sociais grandes que vão... vou tirar o Reddit de fora, né? Mas por uma questão do que eu vou falar mais adiante. Mas, enfim, você tem 9 redes que vão mobilizar e vão dividir, né, esse contingente grande de pessoas que vão adentrar a internet
por causa dessas novas formas de consumo, né, midiáticas principalmente, e que depois se expandem também para outras formas de serviço, etc, etc, né? Isso vai havendo uma expansão desse mercado online no Brasil, né? E tal, a própria digitalização da economia, que vai favorecer muito isso, né? Enfim, uma série de coisas que vai nessa direção de realmente você ter a internet como um espaço de consumo consolidado até já 2000, no final da primeira década, era um espaço de consumo consolidado, né? Você já podia ter várias opções de compra totalmente na internet. Bom, por que eu coloquei 2013? Né? Eu coloquei 2013 porque é o momento, o ano em que o Aaron Swartz morre. E eu acho que a morte dele, né, é muito simbólica desse período de celebração que, junto com a guerra, né, com a explosão e com a guerra, a explosão das torres e com digamos assim, com a guerra que se segue, produz uma série de efeitos, né, na rede, inclusive de controle, né, de vigilância, de controle, de uma série de questões, até por causa do problema do terrorismo, né? E o fato dele ter realmente uma atitude em relação à rede, né, de mobilização e de ativismo contra qualquer possibilidade da rede se afastar daquelas premissas que nós estávamos falando antes, né, da questão da inteligência coletiva, da colaboração, enfim, todos os aspectos que a gente poderia chamar de humanistas da internet, né? Essa perspectiva humanista da internet, quer dizer, uma internet que se baseasse nesse espírito altruísta, né? da dádiva, né? Para falar num termo, uma expressão que é extremamente importante na antropologia, né? E ele, né, ele de uma certa maneira marca de uma forma muito trágica e muito contundente, né, com o seu suicídio altruísta, porque é um suicídio altruísta no sentido durkheimiano, né, essa posição de denúncia com relação àquilo que foi feito contra ele, né, de uma forma... não vou dizer que ele não tenha cometido o ato, né, aquela questão do se foi ilícito, se não foi, mas enfim. Mas, de qualquer maneira, a forma como ele foi julgado foi extremamente... foi, assim, mais do que rigorosa, né, foi cruel, né, como está acontecendo agora com o Assange, né. E aí você tem, então, uma reação, né, que é essa reação que, diante do impasse que se colocou, ele resolveu abrir mão da vida dele. E é interessante que foi uma pessoa que contribuiu muito, né, para o desenvolvimento da internet, né? Então, tem toda uma questão aí que eu acho que não foi levada em conta no julgamento, ou seja, quem assistiu já o documentário, né, sobre o menino da internet, né, o menino da internet, ou o garoto da internet, não sei como é que foi traduzido, mas, de qualquer maneira, o que fica muito claro, né, é que ele meio que simboliza essa fase, né, da internet como algo fantástico, né, e tal, que você vai lá, faz um menino como ele, que chega lá, resolve, cria lá aquele sistema dele de indexação, depois ele vai, cria o Reddit e tudo mais, e aí, de repente, enfim, por conta de uma prática que é considerada ilegítima, ele é julgado de uma forma atroz e, enfim, decide suicidar. Mas, enfim, então eu acho que esse período, para mim, ele é muito emblemático dessa virada. É uma virada que quem viveu a rede nesse momento percebeu, eu pelo menos
eu senti assim, uma certa, alguma coisa que, e a guerra, e, enfim, né, essa questão toda. Bom, e aí, só para reforçar essa ideia, por questões de proximidade, a gente pode pensar o seguinte: nesse período, eu estava fazendo essa relação hoje, né? Quer dizer, você tem esses anos todos das redes que eu mencionei, mas você tem, olha, em 2001, 2014, a guerra do Afeganistão. 2015, até o presente, outra guerra do Afeganistão. 2003, 2011, a guerra do Iraque. 2006, a Segunda Guerra do Líbano. 2011, a Operação Odisseia ao amanhecer, na Líbia. 2011, a Guerra Civil na Síria, até o presente. 2014, a Guerra da Ucrânia, e agora nós estamos novamente com a Guerra da Ucrânia. Ou seja, então, há uma superposição, né, que eu fico vendo assim, como é que as redes vão refletir essa virada em termos disso que eu estou falando, que seria essa entrada dessa lógica, né, que é baseada no marketing e que tem, sim, não apenas uma particularidade política, né, um engajamento político muito forte, né, desse neoliberalismo radical que vai crescendo e dessa política internacional das relações, né, que os Estados Unidos vão apresentando, né, de uma forma cada vez mais contundente e que tem, sim, uma ligação com o que eu estou chamando de marketing. Bom, então, para já chegar ao final, o que eu vou falar sobre isso? Por que eu acho isso? Quer dizer, não é um achismo, é alguma coisa que eu estou pesquisando e que eu estou fazendo essa argumentação. Eu estou aqui numa posição também de uma pesquisadora que está com um trabalho em progress, né? Quer dizer, eu estou fazendo uma pesquisa e eu estou achando coisas que eu estou compartilhando aqui nessa aula. Eu não sou da área de marketing, profissionalmente falando, mas eu trabalhei durante muitos anos com pessoas de marketing e para pessoas e empresas de marketing. Quer dizer, é importante, né, eu fazer essa observação, porque eu tive o tempo, né, de observar esse grupo profissional e suas atividades, bem como acompanhar um pouco o processo de ascensão de uma nova classe gerencial no Brasil e no mundo. Então, em um determinado momento da minha carreira, eu por trabalhar com a questão do consumo, eu pude trabalhar com muita gente de marketing, dar muito workshop para pessoas de marketing, falar e dar cursos em faculdade de negócios, SPM, enfim, uma série de coisas que eu cheguei a fazer nesse momento. Então, essa nova classe gerencial que vai surgindo nesse momento, que eu acho que é um momento em que você tem essa ascensão da internet, né, de uma determinada maneira, para uma coisa que vai se esmaecendo, né, que eu chamo assim os anos 90. Os anos 90 são muito problemáticos sobre vários aspectos, deram bastante ênfase a esse grupo profissional. Não é à toa que você tem os yuppies, você tem não sei o quê, você tem uma série de coisas, tem uma série de filmes, tem uma série de séries que dá um destaque, né, aos valores, ideologias, crenças, estilos de vida. Isso tudo vai para as redes, isso tudo vai para a internet, isso vai para as séries, né, toda que eu estou falando para vocês, essa cultura, né, toda que vai se formar midiática em torno desse personagem, em torno desse modo de vida, desse estilo de vida. Pelo menos, por exemplo, mesmo uma série interessante, né, porque tem aspectos muito interessantes, que é Sex and the City, né? Mas há momentos assim que você vê muito aquela coisa, sabe, neoliberal, aquele consumismo, aquela assim, gente, é uma vida que, né, chamava atenção sobre isso. Embora eu considere que seja uma série muito interessante, assisti, enfim, acompanhei aquela coisa toda, tem toda uma discussão interessante, mas tinha algo ali que às vezes causava um certo estranhamento.
Então, o meu argumento, assim, é que a partir de um determinado momento em que esse neoliberalismo ele entra, quer dizer, o consumo e com ele toda uma perspectiva neoliberal, ele entra na rede e traz consigo essa cultura de negócios, entre aspas, para dentro da rede, essa linguagem do marketing, a sua lógica e princípios começam a fazer parte do cotidiano das redes sociais. Então, aí é a coisa, assim, a minha grande implicância com o Instagram, inclusive, é exatamente isso. Né? Então, você não sabe se você está falando com a pessoa, se você está interagindo com ela, o que é aquilo, né? Porque é uma mistura, uma ambiguidade, né? Marketing e... Então, essas contaminações que começam a surgir. Né? Então, começa a fazer parte do cotidiano das redes sociais, até porque elas passam a ser também os laboratórios preferenciais desses profissionais do século XX e XXI. Quer dizer, todo mundo também está trabalhando nas redes sociais. Todo esse pessoal está fazendo pesquisa de tendência, pesquisa disso, pesquisa daquilo, né? Nas redes sociais, e você vai servir não digo de cobaia, mas você vai ser, de alguma maneira, muitas vezes seguido, né? Por conta de algumas particularidades suas que podem interessar um determinado tipo, né, de nicho, né, digamos assim, de negócio. Né? Com a internet, torna-se igualmente essa questão que poderia parecer inicialmente puramente consumo, né, isso adquire também uma conotação política, né? A propaganda política, né, que vai começando a se mesclar, vai começando a se juntar, né, com a propaganda comum, normal, de qualquer negócio. Né? Tem um artigo interessante, até num volume da Antropolítica, que é a revista lá do PPGA, e foi um dossiê que eu organizei, nós organizamos na época, a respeito do consumo, que tem um estudo de um francês, de um sociólogo francês, que é muito interessante, que ele faz uma analogia, uma relação entre a campanha política na França, naquele momento na França, né, com a questão das embalagens nos supermercados. Né? Quer dizer, ele começa a fazer uma aproximação do marketing político, que começa a ser muito forte nesse momento, né? Com a discussão mesmo do marketing, né? Quer dizer, como que a política naquele momento estava se apropriando do marketing e vice-versa. As duas coisas estavam se imbricando. Eu acho que a internet ela mostrou isso muito claramente, e mostrou exatamente nesse momento, né? A partir de 2000, nesse período que eu estou falando aqui agora, então você tem essa discussão que eu acho que começa a acontecer. E aí me vem alguma coisa que eu já estou encerrando, que, de qualquer maneira, isso não é uma coisa tão recente assim. Né? A gente pensa que as coisas aconteceram na semana passada, e foi lá a moça do Facebook que disse que o engajamento tem a ver com a questão das emoções, das pulsões, né? Quer dizer, que as redes sociais elas procuram, né? A questão do algoritmo, né? De provocar, né? certos conflitos, né? Quer dizer, facilitar a questão do conflito para que essas pulsões possam produzir engajamento. Isso não é tão recente assim. Né? Então, eu gostaria de falar, para terminar um pouco, já caminhando já para o final, a figura de um personagem que foi extremamente importante nos Estados Unidos. Eu não sei se as pessoas de marketing já ouviram falar dele, mas é o Eduardo Bernays. Bernays, não sei se fala Bernays ou Bernays, mas acho que é Bernays, que tornou-se um nome importante na história do marketing e da propaganda nos Estados Unidos. Quer dizer, e o que é mais interessante ainda é que ele era sobrinho de Freud, por parte da esposa de Freud, Martha Bernays. Então, ele teve a oportunidade, né, nos anos 30,
a família dele emigrou para os Estados Unidos, da Áustria para os Estados Unidos, enquanto Freud foi para a Inglaterra. E eles se comunicavam, né? Ele cresceu, enfim, lá nos Estados Unidos, se tornou americano e tal, e ele se comunicava com Freud, quer dizer, cartas, através de cartas, e ele foi, inclusive, uma das pessoas responsáveis pela divulgação da psicanálise nos Estados Unidos, que é uma divulgação bastante enviesada, né? Eu acho que o Freud sempre teve um problema com isso e eles se discutiam muito, inclusive por causa dessa perspectiva enviesada que o Bernays teve. E ele foi uma figura muito influente e ele, num determinado momento, ele fez uma apropriação da psicanálise, colocando em prática algumas ideias e noções por meio de experimentos realizados em seus escritórios de relações públicas. Ele tinha um escritório de relações públicas em que ele fez pesquisas muito importantes para a época. Todos eles fundamentados em sua própria teoria do consentimento, quer dizer, inclusive ele publicou muita coisa, ele tem um livro sobre a questão do consentimento, né, já falando sobre essa questão da propaganda, né, do induzir o consumidor a consentir sobre determinadas questões, abrir mão de determinados princípios, né? Então, ele escreveu sobre isso e ele, inclusive, teve uma importância muito grande, ele foi chamado para participar do staff, né, do grupo, né, que estabeleceu a política oficial de Estado, né, do governo Roosevelt, do New Deal. Quer dizer, ele é uma das pessoas que trabalharam, né, planificaram, né, o New Deal no sentido de transformar os Estados Unidos, naquele momento, na primeira sociedade de consumo de massas da era moderna. Porque isso é uma questão muito importante. De fato, foram os Estados Unidos que se tornaram, que criaram, embora não tenham inventado o consumo moderno, e aí tem toda uma discussão sobre isso, que eu não vou entrar aqui em detalhes, mas o consumo moderno tem o seu surgimento na Europa, evidentemente, né? O lugar onde o capitalismo também surgiu, porém a Europa não teve tempo de criar uma sociedade de consumo de massas, né? É um continente que está sempre, né? A história são não sei quantas guerras, né? No século XX, duas grandes guerras, né, mundiais, grandes proporções. Então, na verdade, quem vai realizar o sonho liberal, né, da economia liberal os Estados Unidos, são os Estados Unidos, né? Então, e nesse momento vai ser muito importante, porque vai ser a realização, a concretização desse sonho americano, né, que vai ser chamado sonho americano a partir de então, né? Então, a figura do Bernays, ela entra em cena devido ao fato dele ter dialogado diretamente com a psicanálise e ter entendido, né, aquela questão do Freud, né, de que o indivíduo é o inimigo natural da civilização, né? Quer dizer, a partir do momento que ele não... a questão, né, dos sacrifícios e do problema mesmo dele não suportar, né, o processo civilizatório, né? Quer dizer, esse processo civilizatório se torna tão oneroso que aquele indivíduo não suporta, né? Então ele pode se voltar contra, né, o próprio processo civilizatório e se tornar o inimigo desse processo civilizatório. Então, o que não é uma ideia descabida. Então, esse trabalho de apropriação da psicanálise, de sua vulgarização, encontra-se presente nos escritos do Bernays e na elaboração de um programa de consumo para o governo Roosevelt, feito em seu escritório de relações públicas. De lá para cá, especialmente com a Guerra Fria, o pensamento de Bernays foi assumindo contornos mais amplos no sistema de governo dos Estados Unidos.
fazendo com que a propaganda e o marketing passassem a ser também um instrumento da política naquele país, especialmente sua política externa. Haja vista sua indústria cultural, isto é, o chamado soft power, que tornou-se também parte da política de Estado dos Estados Unidos. Na década de 70, como se não, né, que nós temos a década do neoliberalismo, em que essas coisas todas vêm à tona de uma forma mais ainda contundente, a gente verifica, após um período de pacificação, né, que veio pós-guerra, da reconstrução da Europa, etc., etc., essa história da cultura da hostilidade, que o Bernays falava, né, quer dizer, a melhor maneira de você lidar com o consumo, né, com a economia, é você trabalhar, operar nessa questão da hostilidade e da violência, né, como ele falava, e ele tem vários textos sobre isso. Mas essa ideia da cultura da hostilidade renasce também, mais recentemente, nos livros, né, de Free as a Truth. Em 1986, um dos maiores best-sellers do marketing é o marketing de guerra. Então, a marca de origem de guerra começa a surgir no horizonte, né? Depois, em 1989, eles fazem uma segunda publicação, Marketing de Guerra 2. Então, toda essa discussão da hostilidade, ela é realmente transformada numa linguagem própria do marketing, né? Quer dizer, através de conceitos técnicos e tudo mais, e assimilável aos novos tempos e às outras instituições sociais, né? E a gente tem essa premissa voltando, né, assumindo, né, controlando o mercado a partir de então. Quer dizer, como a própria, que é trazendo essa premissa para o mercado, os autores escreveram que as empresas deveriam agir como exércitos inimigos em guerra para conquistarem o mesmo território os consumidores, porém, né, então isso é um argumento que eles defendem, né? Bom, e eles partem do princípio de que esse indivíduo é manipulável, aí tem aquela história toda da manipulação e tal, irracional, então você controla mesmo, ponto final. Nesse meio tempo, uma antropóloga inglesa, que tinha acabado de escrever um livro importante sobre antropologia do consumo, a Mary Douglas, ela vai discutir exatamente essa questão, né? Vai dizer que não é nada disso, que a cultura da hostilidade está presente, sim, ela defende, inclusive, a ideia de uma cultura da hostilidade, mas ela vai sustentar que o consumo, o comportamento de consumo, ele é continuamente inspirado na cultura de hostilidade, mas é porque ele, de uma certa maneira, serve para reinstalar ou trazer, né, o bom senso e a integridade do consumidor. Quer dizer, ela defende que essa cultura da hostilidade é importante para que o próprio consumidor se proteja do mercado, né, das barbaridades que o mercado faz contra ele e contra a racionalidade dele. Então, toda vez que um consumidor quer mostrar sua racionalidade, ele entra em conflito com o mercado. Vai lá e tem todos os movimentos, né, de defesa do consumidor que surgem a partir de um determinado momento, inclusive no próprio Estados Unidos, né? E tem muito trabalho sobre isso, interessante e tal. Então, quer dizer, essa ideia de que a cultura da hostilidade não é parte, e é parte, né, da vida da internet, a gente tem que pensar com muito cuidado, porque, primeiro, ela é parte constitutiva como uma marca de origem, né? Quer dizer, está lá. No início, era uma máquina de guerra, quer dizer, era
uma tecnologia voltada para a guerra, para uma situação de guerra total, inclusive, né? Então, essa marca ela é fundacional, quer dizer, ela está lá, está inscrita na própria internet, né? Nas origens da internet. E a gente começa a perceber que, embora tenha havido aquele momento de oásis, né, que foi uma espécie de Woodstock da internet, ou um momento comunidade, um momento comunitas da internet, o que você vê é que no desenvolver, no frigir dos ovos, quer dizer, a partir do momento que nós começamos a ter toda uma série de conjuntura, uma conjuntura não só política, mas econômica, que muito pesada, né, como a gente está tendo hoje, é evidentemente que essa linguagem, né, e o consumo, inclusive a questão do consumo, que se tornou fundamental na vida contemporânea, né, vários aspectos da nossa vida emocional, psíquica, identitária, tem a ver com consumo, acho que praticamente tudo tem a ver com consumo. A pervasividade do consumo é evidente, né? Do consumismo, inclusive, é evidente. Então, quer dizer, eu acho que é exatamente isso, quer dizer, não é como, você não tem como evitar isso. Agora, o que a gente pode fazer nesse momento para a gente tomar consciência disso e saber lidar com a rede, né, do ponto de vista de poder reverter minimamente os aspectos deletérios, né, terríveis que ela provoca. Por exemplo, a brincadeira que eu fiz com a intranet, né, não é possível a gente aceitar essas sanções que foram feitas pelas Big Tech em relação ao outro lado do mundo. Quer dizer, existe um outro lado do mundo, e nós temos que nos informar, ter uma relação, quer dizer, com esse outro lado do mundo. Então, isso é uma questão assim que eu acho complicadíssima, né? No meio de uma guerra, que é uma guerra que tem consequências, que pode ter consequências extremamente complexas, né, para o futuro, inclusive, do mundo como um todo, você não tem a informação do outro lado, né? Então, eu acho que essa questão da propaganda, né, da forma como essa propaganda age, né, no sentido até de impedir, né, que uma outra versão, né, essa disputa de narrativas, né, que chega a um ponto da disputa que você nega o outro lado a possibilidade de se apresentar, eu acho isso uma questão extremamente complicada e problemática, porque ela não vai, né, não vai produzir nenhum efeito positivo, né? Enfim, então eu acho que eu fico por aqui. Eu não sei se eu me atropelei um pouco, né, porque eu quis me prender mais ou menos o horário, o tempo que me foi dado, e enfim. Professora, a gente teve o dobro da aula do tempo, então eu vou passar uma pergunta para o Rodrigo e ler alguns comentários aqui que o pessoal acompanhou bastante aqui o longo diálogo e monólogo, né? No caso, monólogo, né? Para eles é diálogo porque eles se falam aqui no chat, né? Então eles ficam, inclusive, fazendo uma conversa paralela, o que é muito interessante, né? Então trazem referência, por exemplo, quando você perguntou a idade das pessoas, enfim, então estavam todos trocando ideia aqui sobre coisas que você estava trazendo, falando das séries, né? E enfim, comentando muito. Antes de passar para o Rodrigo Quinan, a Sara York, que é pesquisadora na UERJ e justamente dessa área, está aqui encantada com a aula. Eu vou trazer um comentário dela também, uma pergunta. E alguns comentários que eu separei aqui. A Soledade Fernandes, no começo ela tinha dito, não sei se ela está aqui ainda, ela tinha comentado assim: nós alimentamos o Google, uma das ferramentas de pesquisa, seja ao fazer uma postagem no canal, numa revista científica, num site comercial, num blog, etc, etc. Por isso a importância do buscar.
A Olivia Rosler tinha dito aqui, não preciso nem buscar. Se recebo um link via Zap de algum produto, por exemplo, logo em seguida aparecem propagandas daquele produto. Sim, a tal da publicidade programática, né? Que, inclusive, hoje todos os veículos digitais praticamente têm. A Lu Silva, de saudades dessa época de Orkut, discussões nos fóruns das comunidades, e-mails, testamentos. Paçoca Guido, diz Laura, antropologicamente analisando, o ser humano, depois da internet, mudou de comportamento. O egocentrismo, por exemplo, virou um estilo de vida. E eu vou trazer aqui a... Tem uma certa... Tem a ver com essa questão do marketing, né? Do marketing pessoal. A ideia de que você se vende, né? Você tem que se apresentar para você. Se vende, entre aspas, não significa que você está se vendendo mercadologicamente, mas o grau tem a ver com a questão do valor inicial. Quer dizer, você passa a ser valorizado, reconhecido, a partir do modo como você se apresenta e é julgado por isso. Se comporta, né? Então, você... a Olivia pergunta se está ao vivo. Sim, está ao vivo, Olivia. A Sara York... a Maria José Nunes aqui diz, excelente explanação da professora Laura, parabéns. Então, comentários da Sara York aqui. Obrigada, Laura, muito boa sua aula e em cheio para minha tese, que é sobre mídia, gênero e tecnologia. E o que eu ia ler da Sara York aqui é que ela também diz que é do campo da informática na educação, com Edmeia Santos, Zuboff, Pierre Levy e Lúcia Santaella. Ela diz, existe um fenômeno no cyberespaço e vem sendo ampliado por pessoas trans, quando usam-no para articular suas políticas de existência. Pergunta dela, Gi, pode pedir a ela para falar um pouquinho sobre a importância e os meios de produção de memória através do streaming, enquanto marcas da origem de alguns grupos, e aqui falo das pessoas trans, por exemplo. Sim. Eu vou passar para o Rodrigo emendar dele aqui. Peço para você anotar, professora Laura. Anota para te passar junto com a do Rodrigo. E aí vou te pedir para ser um pouco mais breve, que a gente passou um pouco do tempo aqui. Fala, Rodrigo, a gente queria te ouvir também. Fica à vontade para comentar a aula dela. Vocês estão me ouvindo? O áudio está certinho? Certinho. Eu vou ser breve para a gente não estourar o tempo. Antes de tudo, eu queria, em nome da Rede Conecta, agradecer aos professores pela dedicação voluntária. Está sendo incrível o curso. 3 aulas. A aula de hoje foi maravilhosa, mais uma vez. E agradecer também a contribuição de todo mundo, que é essencial no PIX, no financiamento. Aliás, o Rodrigo tem uma barrinha aqui do lado, passando o tempo inteiro. Então, por favor, pessoal, quem puder, apoie. Tem um PIX e tem o Catarse passando por aqui. E todo mundo que trabalha, assim como o Rodrigo e todos os professores aqui, são voluntários da Rede Conecta. Então, se vocês puderem apoiar, vai ajudar todo esse grupo, que é sensacional. Sim. E, professora, eu amei a aula. Muito obrigado. Eu sou doutorando de comunicação na UF e eu dei o meu estágio de docência nesse período que acabou agora, com o professor Afonso Albuquerque, que vai estar também no curso. Ele tem aparecido no Brasil 247. E a gente deu uma matéria sobre como que como a internet privilegia mais o ativismo conservador do que o ativismo de esquerda, né? A gente buscou falar da diferença de orçamento que cada um tem, como que pessoas conservadoras têm mais tempo livre em casa para aprender a usar a internet. Isso lá nos anos 2000, nos anos 90, foram coisas meio ignoradas pela academia. Assim, muitos sindicatos não tinham sites, muitos integrantes de sindicatos não tinham tempo livre para montar os sites, ou tinham medo de ser demitidos, né, por causa da articulação e tal. Enquanto a cultura digital e os conservadores, assim, lá atrás, os primeiros computadores, videogames, já eram meio que direcionados para homens brancos e coisas assim. E na sua fala, assim, eu aprendi muito sobre tudo isso. Eu queria ter tido essa aula antes do estágio de docência. Foi excelente. Eu estou buscando escrever sobre isso também. Eu já ouvi que eu estou replicando pânicos morais dos anos 90, criticando a internet, mas faz parte. A minha pergunta é,
eu gostei muito, eu também fiz parte do Orkut, foi assim a minha introdução na internet, lá nos anos 2000, e no Orkut era tudo meio manual, assim, você ia na comunidade que você queria e você entrava, não existia feed, não existia curadoria, e principalmente não existia, eu acho que o evento que mudou a internet, assim, foi quando o Facebook colocou o botão de like, né, em 2009. Foi o momento que os algoritmos começaram a funcionar do jeito que a gente, né? A datificação, né? Sim. Porque você vai... Quantos likes, aí é outra ordem de valoração. Outra ordem. E, tanto assim, das empresas, do marketing, até a saúde mental das pessoas, né? Sim. Que começaram a ficar mais tristes por ter menos likes. Exatamente. Mais feliz. E aí eu vejo essa internet hoje que é uma grande curadoria dos algoritmos e dessas corporações que você falou. E eu queria te perguntar se existe alguma saída para uma internet que é mais controlada por nós, mais ou menos igual era no Orkut, que a gente entrava na comunidade que a gente queria, ou no MSN, a gente clicava em que a gente queria falar, sem essa curadoria tão agressiva. Era essa a pergunta. Muito obrigado pela aula. Professora, não me mata, mas assim, você tem 10 minutos. Não, tudo bem, rápido. Olha só, a única forma que a gente tem hoje de sair dessa camisa de força que as Big Tech nos colocaram, desculpa, é a gente procurar criar, né, ter uma certa autonomia no sentido, soberania no sentido de novos softwares, né, de comunicação, de rede e tal, enfim, coisa que nunca foi tentada fazer no Brasil, não sei, isso é uma outra discussão que não vai dar tempo da gente entrar aqui, mas, por exemplo, a questão da educação seria, né, do investimento, né, das universidades entrarem nessa questão seria fundamental. Porque eu não sei se nós sabemos, né, que a cultura da internet nos Estados Unidos, no primeiro momento, inclusive, ela vem, boa parte, inclusive, de algumas dessas redes, elas surgiram nos campi. É uma cultura que veio das universidades para fora. Ou seja, e nós aqui no Brasil, infelizmente, nós não tivemos essa possibilidade, né, de discutir sequer essa questão. E nós, por exemplo, hoje nós estamos numa situação complicadíssima, que eu acho. Todas as universidades públicas nesse país estão nas mãos do Google, de uma certa forma. Está todo mundo dando aula pelo... Entendeu? Quer dizer, eu não tenho assim, no fundo, eu não tenho nada contra o Google, mas acho que essa é uma coisa lá de cima, né, que tal. Mas olha só, a pesquisa brasileira, praticamente quase tudo, se você for ver na universidade, você é da UF, né, você deve saber disso, está na mão dessas Big Tech. Então, a gente não tem como que a gente vai virar esse jogo, né? A gente tem que criar esses mecanismos. Agora, como vai ser? Aí a gente tem que esperar aí agora as próximas eleições para a gente ver como é que a gente pode encaminhar essa questão, né? Mas eu acho que uma instituição importante é, sem dúvida alguma, as instituições acadêmicas e científicas. Porque elas, num determinado momento, quando a internet chegou no Brasil, eu nem cheguei a falar isso, eu cortei muita coisa da minha fala, porque, né, num determinado momento, quando a internet chega no Brasil, ela chega também através das universidades. E as universidades perderam uma oportunidade histórica de tomar a internet, de criar uma internet realmente mais soberana, né? Porque, não sei, aí aconteceram uma série de coisas políticas que a gente poderia discutir, né? Mas ela entrou pelas instituições de pesquisa, né? Primeiro foi aqui no Rio de Janeiro, a LNCC, né? O Maryland, nos Estados Unidos, depois a FAPESP, lá com o laboratório americano. Foram os primeiros. Ou seja, nós tivemos um começo de internet no Brasil através das universidades. Depois veio o Alternex, que era uma ONG, mas era uma ONG, né? A ONG do Betinho e tudo mais. Mas, enfim, isso é uma questão aí que é uma questão política que a gente tem que discutir nos próximos anos. A questão da pesquisa sobre transgêneros é muito interessante, porque uma das coisas que eu acho
que tem de positivo na internet, muito positivo na internet, é exatamente os aspectos essa questão toda das identidades, e especialmente das identidades LGBTQ+, né, IA e tal, etc, etc. Porque é um momento em que esses grupos extremamente vulneráveis do ponto de vista social, né, e vivendo de uma forma, às vezes, muito apartada dos grandes centros urbanos, né, tem para poder se reunir, trocar ideias e construir, né, certos processos e dinâmicas de militância. Então, você tem no Facebook, em várias outras redes, você tem grupos de transgêneros que são muito, 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 muito importantes. Eu, inclusive, acompanho um grupo que eu acho que é extremamente interessante, né? Porque exatamente você percebe isso, como existe essa lógica interna do grupo, de colaboração, de ajuda, de apoio, né? de reforço, de uma série de troca de informações que são fundamentais para o grupo, etc, etc. Então, as redes, elas têm, sim, uma importância muito grande com relação a essas identidades, especialmente essas que têm esse caráter de vulnerabilidade muito grande, a questão do racismo mesmo, né? Enfim. Então, eu acho que tem questões aí muito interessantes a respeito disso, né? Então, Por isso que é complexo e há muitas contradições, né? Se você fosse, não pode ficar só ruim, era simples, né? Ou se fosse só bom, era simples. Você não pode ficar contra ou a favor da internet. A internet faz parte das nossas vidas hoje, não tem jeito. É como eu digo, ela é irreversível, né? Não há como a gente viver sem Não tem internet. passo para trás. Né? Então, o que a gente tem que aprender é realmente né, a lidar com ela, né, como parte da nossa vida e fazer as reformas e as transformações que a gente acha que pode fazer. Né? Perfeito. Ontem, no Boa Noite, eu conversando com o Mário Vitor Santos, que é jornalista e vai dar uma das aulas aqui no curso, comentando como a internet e as redes sociais vieram com um debate majoritariamente focado destacando como elas são democráticas, né? E como elas ampliavam o diálogo e as relações entre as pessoas, inclusive as relações políticas, como você acabou de descrever no caso das identidades. E como nos últimos tempos a gente tem discutido mais a nocividade dessas mesmas redes sociais, dessas mesmas plataformas, necessidade de reforma e de mudança na sociedade, e todo o perigo que traz. Então, é um alerta, né? Exatamente. Essa coisa de você patologizar. Porque quando eu falo de cultura de hostilidade, por isso que eu prefiro, né, usar a cultura da hostilidade do que a cultura do ódio, né? E eu destaquei aqui a fala da Mary Douglas, porque ela vai dizer o seguinte: olha, é a cultura da hostilidade que muitas vezes permite que a racionalidade se reinstaure novamente, entendeu? Então, não é banir também a hostilidade, ela tem que ser controlada através de regras, de regulamentações, né, que são feitas, que podem ser feitas pelos próprios grupos, pelas próprias redes e tudo mais, como os próprios grupos fazem, às vezes, internamente, né? Quer dizer, então, regulamentar isso e botar essa prática de uma forma democrática, evidentemente, né? Porque faz parte, né? A discussão, o conflito faz parte da nossa vida social, não tem como escapar dele. Uhum. Né? Não se resolve nada sem conflito. Exatamente. Eu acho que não se resolve nada sem conflito. Então... Perfeito. A Ana Márcia Micho mandou aqui uma contribuição. Obrigada, Ana, pelo superchat. E deixa eu ver se foi a Cláudia que pediu o link do material. Não, foi Cristina. Cristiane Correia Rezende. Desculpa, Cristiane. Por gentileza, poderiam compartilhar o link para acessar a bibliografia utilizada nessa aula. Eu compartilhei aqui no chat, Cristiane, o link que dá acesso a todas as pastas de todas as aulas. A da professora Laura, o material vai ficar disponível amanhã, né? Tá. E esse link mesmo vai sendo atualizado, é o mesmo link. E, por exemplo, essa é a terceira aula, então as duas primeiras já tem material lá atualizado, com uma apresentação, enfim.
E no caso dessa terceira aula da Laura, vai ficar amanhã. Foi o que o Reinaldo disse aqui, que vocês se acertaram para colocar amanhã. Porque eu dei essa terceira aula, assim, substituindo um professor. Então eu fui avisada assim. Uhum. Então eu tive que preparar, né, alguma coisa para falar hoje, e aí mas o material está todo organizado, é só eu passar as referências e amanhã o Reinaldo deixa aí. Organiza isso. Então, te agradeço demais, professora, pela substituição, que foi brilhante. E agradeço todo mundo que acompanhou aqui. Agradeço ao Rodrigo Quinan, que vai ter que voltar, Rodrigo, porque você falou muito pouco. Então, a gente marca outra aula com o Reinaldo para você ver. Obrigada, gente. Foi fantástico. Obrigada, boa noite para todos. Um prazer enorme estar aqui. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Conheça a Rede Conecta. Somos pesquisadores de diversas universidades pelo país, com equipe de coordenação concentrada na Federal Fluminense. Nosso trabalho visa o enfrentamento da desinformação, com ponderação e reflexão embasados no saber científico. Nós queremos ajudar você a se munir de argumentos sólidos e desafiadores. Abriremos um curso de combate à desinformação recheado de conteúdo